Fala pessoal, mais uma vez, Manuel Tavares passando aqui para deixar um ensinamento, uma reflexão que eu acredito que serve como âncora, serve como amparo para aqueles que estão precisando ouvir algo, entendeu? Que venha motivá-lo, que venha incentivá-lo, que venha fazer com que essa pessoa persista nesta caminhada. Durante a minha busca do autoconhecimento, eu tenho observado uma coisa desde quando eu comecei. E uma coisa que eu tenho observado em mim é a mudança de meus pensamentos. Eu comecei a buscar autoconhecimento com vários autores de livros, tanto de psicologia, quanto de psicanálise, quanto de filosofia, quanto de física quântica, maneiras de pensar, sobre muitos aspectos que englobam essa matéria física e da maneira em como nós pensamos. Então, meu pensamento ele mudou e está mudando cada vez mais. Pensamentos que me aprisionavam num envolto de medo, de ansiedade, de inferioridade, tudo isso tenho, tem mudado a minha maneira de pensar. E quando você entra num caminho do autoconhecimento, você vê que isso é bom para você. Você vê que as pessoas elas estão perdidas dentro de suas mentes, que elas não conseguem sair de certos pensamentos que se tornaram hábito no corpo e agora memorizado como emoções e repetem, entendeu? As mesmas coisas dia após dia, tanto emocional quanto físico, entendeu? Então, o que eu quero dizer para você aqui? Você vai enfrentar esse tipo de mudança dentro de você mesmo, da forma como pensa. E quando você começa a mudar esses pensamentos, quando você começa a observar que a vida tem muito mais a oferecer do que foi lhe apresentado, do que foi ensinado a você sobre muitas coisas, sobre Deus, sobre religião, sobre trabalho, sobre profissão, sobre família, sobre muitas coisas, entendeu? Você vai ter uma percepção diferente do que lhe é ensinado. E eu vou lhe dizer, não é para pior, é para melhor. E quando acontece essa mudança de pensamento, algumas pessoas vão estranhar sua maneira de pensar, porque você vai ver que é bom para você. E você vai querer realmente ensinar as pessoas que estão ao seu redor, mas eu te garanto que muitas que estão ao seu lado não vão querer essa forma de pensar. Por quê? Porque eles estão habituados a pensar da maneira em que eles estão pensando. É anos pensando da mesma forma, pensando em problemas demais, entendeu? Afundado em sentimentos de inferioridade, entendeu? Afundados em pensamentos e sentimentos que o mundo é uma desgraça, que o mundo não tem jeito, as coisas são assim mesmo e não vai mudar. Então, quando você tentar abrir uma visão de um pensamento que existe algo melhor, elas vão estranhar você, elas vão refutar as suas palavras, a sua maneira de pensar. Então, quem entra dentro para conhecer e para estudar sobre autoconhecimento, se você ficar e ouvir esse vídeo, você vai ter que, vamos dizer assim, ter paciência com elas e com você mesmo, porque é uma coisa que você adquiriu, que você buscou e que você acha bom ver o mundo não da maneira em que lhe apresentaram, mas de uma maneira aonde você observa e vê que nem tudo que foi lhe apresentado é verdade. Entendeu? Então, essa mudança ocorre mesmo. Ocorre uma mudança de pensamentos, sentimentos e emoções. Você começa a pensar de um jeito, você começa a sentir nos seus sentimentos de uma maneira e começa também a ter uma emoção diferente, que você se alegra porque tudo que lhe apresentaram, a maior parte, não é verdade. Sobre muitos assuntos, principalmente sobre dinheiro. De apresentado que dinheiro é a raiz de todo mal, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é amaldiçoado.
entendeu? Então tudo isso foi me apresentado. Então eu vi que isso aí não é verdade, entendeu? E isso me alegrou muito, porque eu também participei de uma certa religião que lá ensina também que os ricos não vão para o reino do céu. Não sou rico, claro, mas eu ficava com aquela pulga atrás da orelha. Será mesmo que isso é verdade de que eles ensinam? Eu sempre fui um cara questionador e vou continuar sendo questionador. Eu sempre vou refutar aquilo que eu não acredito. Não vou debater, não vou brigar, não vou forçar as pessoas a aceitarem, mas eu vou refutar. Porque eu penso. Eu procuro pensar por mim mesmo, eu procuro analisar a situação e procuro ver se realmente aquilo que está acontecendo, aquilo que aquela pessoa está dizendo é verdade. Porque se eu for acreditar em tudo que aquelas pessoas têm como verdade, eu vou ser só mais um no meio. Então eu refuto, entendeu? Eu questiono, entendeu? Eu penso por mim mesmo, como eu falei, não vou brigar, não vou falar, mas eu vou analisar os fatos, se realmente são da maneira em que é. Hoje em dia não, as pessoas recebem uma história, aquela história elaborada por alguém que tem um pouco mais de astúcia, e ela aceita como verdade sem questionar. Eu não, eu questiono mesmo. Sobre todos os assuntos, sobre política, sobre religião, sobre Deus, sobre família, sobre tudo. Eu refuto sobre cultura, sobre arte, eu refuto e não tenho vergonha de dizer. Sabe por quê? Porque eu não me deixo levar pelo que os outros acreditam. E você não é obrigado a acreditar aqui, eu só estou repassando aqui o que eu tenho aprendido que tem me feito bem. E eu vi de um filósofo, não estou lembrado quem, que diz assim, que nem tudo que é bom para mim é bom para os outros. E nem tudo que é bom para os outros é bom para mim. Entendeu? Então aquele que se identificar com esse vídeo, que não aceita qualquer coisa, que não é doutrinado por um pensamento diferente, questione mesmo, eu questiono. Pode ser quem for, pode ser presidente, pode ser pastor, pode ser a maior autoridade. Eu vou ver também se é da maneira em que é. Posso até não ter voz o suficiente, posso até não ter autoridade, mas que eu questiono, eu questiono. Eu dou a minha opinião para solucionar aquilo que eu acredito. Não deixo me levar só porque a pessoa acredita naquilo, eu tenho que acreditar também. Não. Entendeu? Então, a mudança de pensamento, o autoconhecimento, ele traz isso, para essa clareza de não acreditar em tudo que as pessoas chegam para me dizer, como a verdade delas. Entendeu? Então você realmente muda, você tem você muda de mentalidade. Você muda com uma forma de pensar. O autoconhecimento ele faz nós estarmos nos analisando todo o tempo para não deixar pensamentos se transformarem em emoção e e memorizar no corpo. Porque depois que memoriza aquilo que você acredita mentalmente no corpo, se torna a sua personalidade, se torna você. Sua crença se torna aquilo que você acredita e não tem ninguém que refute aquilo que você acredita. Entendeu? Sobre dinheiro era uma. Eu acreditava que os ricos não iriam para o reino do céu. Entendeu? Bem que não é nesse contexto que quer dizer. Então eu fui buscar profundo, foi ver que isso aí é um contexto totalmente da forma em que eles querem que a gente acredite. Mas eu não acredito assim. Então pense nisso.